Neste problema temos um peixe que tem uma determinada velocidade v0, se está a deslocar num plano, tem uma posição inicial dada aqui por r0 e passados 20 segundos tem uma nova velocidade que é diferente da inicial. Pretende-se em primeiro lugar saber qual é que é a aceleração que o peixe tem, sabendo que a aceleração que o peixe tem é constante. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Embora o peixe esteja a deslocar num plano, nós podemos sempre, mesmo que ele estivesse a deslocar a 3 dimensões, nós podemos sempre dividir o movimento de um corpo que se desloca a mais do que uma dimensão, podemos analisá-lo sempre em cada uma das direções independentemente. E é o que vamos fazer neste caso. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Para determinar a aceleração, o que nós vamos fazer é determinar a aceleração que o peixe tem numa determinada direção, na direção dada pelo versor I, e depois a aceleração que o peixe tem na direção J, ou dada pelo versor J. Sendo assim, olhando em primeiro lugar para a direção I, na direção normalmente designada pela direção do eixo do X, nós vemos que em t igual a 0, a velocidade corresponde, portanto vamos pôr aqui v de x é igual a 4 metros por segundo, e para t igual a 20 segundos, a velocidade em x passou a ser de 20,0 metros por segundo. Então nós concluímos, como a aceleração é constante, nós verificamos que a velocidade na direção do x teve um incremento de 16, isto é, a variação da velocidade em x foi de 16 metros por segundo, isto em 20 segundos. Ora, a aceleração é a alteração de velocidade. Se em 20 segundos a velocidade variou de 16 metros por segundo, num segundo, quanto é que terá variado? Portanto, isto será a nossa aceleração em x. E rapidamente nós vemos que isto é 16 metros por segundo por 20 segundos e, portanto, isto vai dar 0,80 metros por segundo menos 2. E apresentamos aqui com 2 algarismos significativos, porque aqui este valor só tem 2 algarismos significativos, este tem 3, mas segundo as regras simplificadas para determinar ou estimar o número de algarismos significativos no resultado final, ele deverá vir apenas com o resultado deverá vir apenas com 2 algarismos significativos. Sendo assim, já determinamos a componente da aceleração em x. Para j, fazemos algo análogo. Para j, para a direção normalmente designada por y, nós temos que em t igual a 0 segundos, o v de y era igual a 1, aqui é 1 implica, igual a 1 metro por segundo, e em t igual a 20, a componente da velocidade em y é igual a menos 5,0 metros por segundo. Isto significa que a variação da velocidade em y foi de menos 6,0 metros por segundo. Se em 20 segundos a velocidade variou de menos 6 metros por segundo, num segundo teremos o componente da aceleração em y será menos 6 a dividir por 20, portanto menos 6 metros por segundo menos 1 a dividir por 20 segundos, menos 0,30 metros por segundo menos 2. Obtemos então que a aceleração do peixe é igual a 0,80 na direção dada pelo versor I menos 0,30 na direção J, ou dada pelo versor J, metro segundo menos 2. Portanto, as componentes da aceleração vão ser a de x igual a 0,80 metros por segundo ao quadrado e a y igual a menos 0,30 metros por segundo ao quadrado. Ora, aqui é importante salientar, portanto, quando estamos a falar na componente de um vetor, estamos a falar apenas na parte real que está a ser multiplicada pelo versor. Neste caso aqui, para a componente na direção do x da aceleração, estamos a referir apenas ao 0,80 metros por segundo quadrado e na componente em y nos menos 0,30 metros por segundo quadrado. Se quiséssemos falar na componente vetorial do vetor,
já teríamos que incluir o versor. Portanto, a componente vetorial na direção do x seria tudo isto, 0,80 vezes i, vezes o versor. Qual a direção deste vetor aceleração relativamente ao eixo do x? Vamos só aqui agora apagar esta parte que já não nos interessa. E vamos então desenhar aqui o referencial, direção x, esta será a direção y. O que nos diz aqui este resultado é que nós temos uma componente em x positiva, portanto, qualquer coisa aqui. Eu não vou fazer isto, eu não vou ter muito cuidado aqui com a proporcionalidade da componente em x e em y. Portanto, eu sei que a componente em x é positiva, aqui alguns, e é superior à componente em y, que é negativa e é inferior àquela. Logo, o vetor aceleração há de ser qualquer coisa deste género. Este será o vetor aceleração, e o que ao fim e ao cabo nós pretendemos determinar é este ângulo aqui, θ. Facilmente vemos que a tangente deste ângulo θ, que ao fim e ao cabo isto aqui é um triângulo retângulo, não é? Podem ver, isto é um triângulo retângulo aqui, ok? Logo, a tangente de θ há de ser esta componente aqui, portanto será o AY sobre o AX, componente A de x. Isto é o mesmo que dizer, como nós queremos o θ, que θ é igual ao arco tangente de AY sobre AX. Quando vamos substituir os valores, portanto AY por menos 0,30 e AX por 0,80, e colocamos este quociente na máquina de calcular, se a máquina estiver com os ângulos para radianos, o resultado vai ser menos 0,358 radianos. Como devemos dar o resultado apenas com dois algarismos significativos, pelas razões que eu já expliquei, o θ deverá ser escrito como 0,36 radianos. Uma outra pergunta que também se faz para este problema é saber onde é que o peixe está em t igual a 25 segundos. Mais uma vez vamos analisar o movimento do peixe em cada uma das direções independentemente. Sabemos que em cada uma das direções o movimento do peixe é uniformemente acelerado. Vejamos então para a direção definida aqui pelo versor i. Para um movimento uniformemente acelerado, a posição em qualquer instante x é dada pela posição inicial em t igual a 0 mais a velocidade nessa direção em t igual a 0 vezes t mais 1/2 da aceleração nessa direção vezes t ao quadrado. Para esta direção, o x0 corresponde aqui a 1 metro, o v0x corresponde aqui a estes 4 metros por segundo e esta aceleração AX corresponde a este valor que está aqui de 0,80, ou aqui se quiserem. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Muito simples, temos que chegar aqui à expressão e escrevê-la para o caso concreto do peixe. Então temos que a posição do peixe em qualquer instante, na direção do x é igual, será dada então pela posição inicial, que cá está aqui, 1.0, mais v0x, cá está ele, v0x, 4.0t, mais 1/2 de AX, portanto mais 1/2 de 0,8, isto é, corresponde a 0,40t ao quadrado. Para saber qual é para a posição em t igual a 25 segundos, a única coisa que temos que fazer é substituir cada um destes t's por 25 e quando vamos fazer isso, obtemos então 3, já com os devidos arredondamentos, para termos só dois algarismos significativos, 3,5 vezes 10 ao quadrado metros. Para a direção dada pelo versor j, fazemos algo perfeitamente análogo. Temos então que y, agora a posição em qualquer instante na direção y, é igual ao y0, que neste caso é aqui menos 4, mais v0y, que é aqui 1, vezes t, mais, ou neste caso vai ser menos, porque este valor aqui assim, está bem? Menos, até menos 0,30 a dividir por 2, portanto fica menos 0,15t ao quadrado.
Mais uma vez, quando eu vou calcular isto para t igual a 25 segundos, que é só substituir 25 em cada um destes t's, vamos obter o valor de menos 7,3 vezes 10 metros. Pelo que o vetor posição do peixe em t igual a 25 segundos, o vetor, vai ser igual a 3,5 vezes 10 ao quadrado e menos 7,3 vezes 10 j metros. Isto será o resultado final. Passados 25 segundos, o peixe deslocou-se, está na posição 3,5 vezes 10 ao quadrado metros, na direção x, e menos 7,3 vezes 10 metros na direção j. Ora, aqui também é interessante determinar a direção deste vetor posição em t igual a 25, t igual a 25 segundos, e, mais uma vez, vamos representar aqui o vetor. Isto aqui é a direção x, esta é a direção y, está a ser qualquer coisa assim, isto não está minimamente à escala, mas, ao fim e ao cabo, o vetor posição vai ser dado por este vetor que eu aqui estou a representar, que este vetor é o vetor r, em t igual a 25 segundos. E o que nós queremos determinar, ao fim e ao cabo, é este ângulo, que eu agora vou-lhe chamar alfa, e como vimos anteriormente, este ângulo alfa há de ser igual a arco tangente desta componente aqui em y, que neste caso é menos 7,3 vezes 10, a dividir por esta componente, que é 3,5 vezes 10 ao quadrado. E quando vamos fazer este cálculo, vamos obter, se a máquina estiver em radianos, vamos obter um ângulo de menos 0,205, que quando arredondamos para dois algarismos significativos, ficamos com 0,21 radianos. Atenção que, se não estou em erro, nas soluções que vos estão disponibilizadas, este resultado não está igual e, portanto, este é que está correto. Tentem fazer este problema sozinhos e verifiquem se continuam a ter algumas dúvidas. Se aprenderam alguma coisa com este vídeo e ainda não fizeram, subscrevam este canal, a FTO Edu, e carreguem no sino para estarem sempre a par das novidades. Agora também já podem seguir o canal FTO Edu no Facebook e no Instagram. Estejam também atentos à descrição deste vídeo, onde irei também incluir informações e também exercícios para poderem praticar. Estejam atentos. Bom estudo, bom trabalho. Pelo vezes x, cá está, 4. Enganei-me aqui.